Irmãos, estamos aqui mais uma vez no Evangelho de Mateus, capítulo 18, e o que nós percebemos nesse texto é que Jesus estava ensinando os seus discípulos sobre a grandeza no reino dos céus. Tudo começou com aquela pergunta: quem, Senhor, é porventura o maior no reino dos céus? Então, a partir dessa pergunta, Jesus passa a ensinar aos seus discípulos o que é necessário para se tornar grande no reino dos céus. Ele mostrou primeiro que é preciso se converter, porque se você não se converter, você não vai entrar no reino dos céus. Então, se você não faz parte do reino dos céus, você jamais será grande no reino dos céus. Primeiro você precisa fazer parte. Então, para se tornar grande, você precisa se converter. Você precisa também se humilhar, se colocar debaixo da vontade de Deus, porque todo aquele que se humilhar debaixo da vontade de Deus, Deus o exaltará. E é preciso não apenas se converter e se humilhar, mas também é preciso se cuidar, zelar por um bom testemunho, para não se tornar pedra de tropeço na vida de outras pessoas. E assim então Jesus passa a ensinar aos seus discípulos o que é necessário para se tornar grande no reino dos céus. Foi exatamente o que nós vimos semana passada, no capítulo 18 do Evangelho de Mateus, nos versos de 1 ao verso 6. Porém, a partir daqui, do verso 7 em diante, nós vemos Jesus usando diversas situações para ensinar aos seus discípulos que ao longo desta jornada, deste caminho rumo à grandeza celestial, surgirão muitos obstáculos. E isso é um fato que os discípulos precisavam ter em mente, e é um fato que nós também precisamos encarar como uma grande realidade. Nesta jornada rumo aos céus, e para se tornar grande no reino dos céus, nós vamos certamente enfrentar grandes obstáculos, e é exatamente o que Jesus está apresentando para os seus discípulos: os obstáculos que podem interromper, que podem impedir, que podem atrapalhar o nosso avanço rumo à grandeza celestial. E quais são estes obstáculos? Bem, no Evangelho de Mateus, capítulo 18, nós vemos aqui Jesus apresentando 4 obstáculos. E o primeiro destes obstáculos é o descaso. O descaso. E você vai perceber isso bem do versículo 6 ao versículo 9, de que descaso nós estamos falando. A palavra descaso significa descuido. Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 6, diz Jesus: qualquer, porém, que fizer tropeçar a um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Nós vimos isso semana passada, e esse texto fala sobre o testemunho cristão. Um crente que não zela, não cuida para ter um bom testemunho, e por causa disso está se tornando uma pedra de tropeço. E Jesus fala de forma tão severa que diz que seria melhor que se pendurasse no seu pescoço uma pedra e ele fosse atirado ao mar. Jesus não está encorajando o suicídio, porque o suicídio é condenado pela palavra de Deus, e o suicídio não é a solução. Qual é a solução? Para o mau testemunho, qual é a solução? O arrependimento e a conversão. Precisamos nos arrepender e nos converter todos os dias dos nossos pecados, para mantermos um testemunho exemplar diante dos homens, porque Deus estabeleceu um padrão para a vida dos crentes: sermos luz em meio às trevas. E é exatamente desse tipo de descaso, ou é exatamente esse descaso que se torna um obstáculo na vida do cristão que deseja ser grande diante de Deus: o descaso para com o padrão estabelecido por Deus. Não podemos ignorar o poder que existe no testemunho cristão, tanto para o bem quanto para o mal, tanto para aproximar as pessoas de Cristo quanto para afastar as pessoas de Cristo. Nota que o texto vai enfatizando este pensamento,
Ele diz: ai do mundo por causa dos escândalos. Porque é inevitável que venham escândalos. Nós vemos isso o tempo todo na televisão, escândalos em cima de escândalos. Mas ai do homem pelo qual veio o escândalo. E ele não estava se referindo ao homem, qualquer tipo de homem pelo qual veio o escândalo. Ele estava especialmente se referindo àquele que se diz discípulo de Jesus Cristo, que se torna pedra de tropeço para os pequeninos, um recém-convertido que está engateando na fé e ainda não tem a sua firmeza, a sua convicção fortalecida na palavra de Deus. Então, antes de crescer na palavra de Deus, enquanto ele engatinha, ele observa quem? Os demais cristãos dentro da igreja. Ele observa a minha vida e a sua vida, o testemunho que nós damos de alguém que vive exatamente aquilo que prega, e a maneira como nós vivemos será usada para tornar aquela criança na fé um adulto maduro ou uma criança desviada. Ai do mundo por causa dos escândalos, mas ai daquele que, se dizendo discípulo de Jesus Cristo, promove o escândalo. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te faz tropeçar, corta-o e lança-o fora de ti. E isso me fez lembrar quantas vezes os discípulos, usando as mãos, em impedir as crianças de se aproximar de Jesus Cristo. Ou quantas vezes nossas mãos, se referindo às atitudes que nós tomamos, foram usadas de forma prejudicial para afastar as pessoas de Jesus Cristo. Ou os nossos pés, velozes para correr para o mal, ao invés de serem usados como um meio para propagarmos o Evangelho, porque famosos são os pés daqueles que anunciam coisas boas, mas terríveis são os pés daqueles que correm apressadamente para o mal. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te faz tropeçar, mais uma vez, Jesus não estava ensinando ou encorajando os discípulos a cometerem automutilação, cortar o pé ou cortar as mãos, arrancar o olho ou lançar fora. Não, Jesus não estava encorajando isso. Ele estava falando de forma figurada para dar ênfase àquilo que ele estava falando, para mostrar como era grave e como é grave a atitude de um crente que, se dizendo filho de Deus, trata com total descaso o padrão de vida que foi estabelecido por Deus. O padrão de vida que foi estabelecido por Deus, porque é Deus, irmãos, na sua palavra, que enfatiza que escolheu para si um povo para fazer distinção neste mundo. Ele escolheu para si um povo exclusivamente seu, para ter uma vida diferente, para fazer diferença entre o justo e o injusto, entre o piedoso temente a Deus e os ímpios da face da terra. Deus escolheu o crente para destacar esta distinção. Então não podemos tratar com descaso aquilo para o qual Deus deu tanta importância, para o qual Deus deu tanto valor na sua palavra. Não podemos. A sua palavra afirma vigorosamente que o desejo de Deus é ter para si um povo distinto deste mundo, cujo testemunho é verdadeiramente luz no meio das trevas. Assim brilhe a vossa luz no meio dos homens, porque não apenas vós sois a luz do mundo, mas também sois o sal da terra. Eu peço que você leia comigo. Eu não li todo o texto de Mateus, mas vou ler e completar aqui, versículos 8 a 9, diz assim: portanto, se a tua mão ou o teu pé te faz tropeçar, corta-o e lança-o fora de ti.
Melhor é entrares na vida manco ou aleijado do que tendo 2 mãos ou 2 pés, seres lançado no fogo eterno. Se os teus olhos te faz tropeçar, arranca-o, lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida com um só dos teus olhos, do que tendo 2 seres lançado no inferno do fogo. Não dá para servir a 2 senhores. E não dá para dizer que você é um filho de Deus se você não vive para a glória de Deus. Porque pelos frutos conhecereis, disse Jesus. Mas eu peço que você abra comigo a sua Bíblia na carta de Paulo a Tito, capítulo 2. Leia comigo Tito, capítulo 2. Dos versículos 11 até o versículo 15. E você vai perceber que aqui a palavra de Deus destaca o que Deus fez em nossas vidas e o tipo de vida que Deus espera de cada um de nós. Nós lemos durante o culto a carta de Paulo aos Filipenses, onde ele diz: vivei acima de tudo de modo digno do Evangelho. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Sede imitadores de Deus como filhos amados. Sede santo como é santo vosso Pai que está nos céus. E todos esses versos vão enfatizando o propósito que Deus tinha para a vida do crente, de que cada cristão tivesse um testemunho exemplar. Tito capítulo 2 nos mostra o que Deus fez em nossas vidas e o tipo de vida que Deus espera de cada um de nós. Porquanto, Tito 2, versículo 11: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para quê? Renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. A graça de Deus alcançou nossas vidas. Sim, a graça de Deus é maravilhosa, é capaz de resgatar as nossas vidas do pecado e transformar nossas vidas. E é importante enfatizar transformar nossas vidas, porque Deus não nos chamou das trevas para que continuássemos vivendo como filhos das trevas, mas para que pudéssemos viver de forma sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Sim, Deus tinha um propósito para as nossas vidas, e Deus tem um propósito para a vida dos cristãos. E esse propósito aqui descrito não é para os incrédulos, é para os crentes. Ele se deu por nós, Ele nos semiu, Ele nos purificou, para sermos um povo exclusivamente seu, distinto dos demais, zelosos de boas obras. E olha o que diz o verso 15, porque o verso 15 não vai mais enfatizar o que Deus fez em nossas vidas e o propósito de Deus para as nossas vidas. Ele vai mostrar que esse conceito ensinado pela palavra de Deus deve ser compartilhado, deve ser enfatizado. Dize essas coisas, exorta e repreende também com toda a autoridade, ninguém te despreze. Tito, o que você está ouvindo, que é dever de cada cristão,
ser um povo exclusivamente de Deus, voltado para Deus, tendo uma vida pura, sensata, justa e piedosa, é teu dever compartilhar com outros, exortar para que todos tenham esse tipo de conduta, e que ninguém te despreze, porque desprezar esse ensinamento não é desprezar o homem, é desprezar quem? A Deus. Foi Deus quem estabeleceu o padrão. O nosso padrão não é mais regido pelo mundo, pelas coisas do mundo e pelo tipo de vida que tínhamos no mundo. Essas coisas de outrora ficaram para trás. Agora somos filhos de Deus, e precisamos neste mundo viver como filhos de Deus. Mas o descaso é o obstáculo que nos impede de crescer, de avançar, de alcançarmos a grandeza celestial. O descaso com o padrão estabelecido por Deus. E infelizmente são muitos os cristãos, ou os crentes, ou pelo menos aqueles que se dizem evangélicos, são muitos o que nos dias de hoje tratam com total descaso os padrões que foram estabelecidos por Deus, substituindo as coisas que vieram dos céus pelas coisas que vêm dos homens. Ao invés de manter os olhos em Cristo como modelo principal, procuram homens que têm o mesmo defeito para dizer: ele faz o mesmo que eu estou fazendo, e para continuar debaixo do pecado. Mas Jesus estava dizendo para os seus discípulos: se vocês querem ser grandes no reino dos céus, então não tratem por descaso os padrões de Deus. É sério, mantenham um bom testemunho, mantenham um padrão que foi estabelecido por Deus. É claro que, partindo deste pensamento, eu gostaria de ler com vocês ainda alguns textos que vão reforçar em nossa mente o cuidado que precisamos ter com o estilo de vida que nós levamos, e o perigo que corremos se tratarmos com descaso o estilo de vida que Deus estabeleceu para o cristão. Em 2 Coríntios, capítulo 3, versículos de 2 a 3, a palavra de Deus enfatiza que nós somos, diante dos homens, diante de Deus, como cartas vivas. Paulo estava se defendendo, dizendo: eu não preciso de carta de recomendação de ninguém que confirme que eu sou apóstolo, porque isso não é necessário. Vocês são essa carta, por causa da transformação que aconteceu na vida daqueles cristãos. Então a palavra de Deus enfatiza assim, versículo 2, 2 Coríntios 3, versículo 2: vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens. Coloque isso na sua mente, meu querido. Você é uma carta viva que as pessoas estão lendo. Poucas pessoas leem a Bíblia. Eu não lembro de quem é essa frase. Poucas pessoas leem a Bíblia, mas muitas estão lendo a sua vida. Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isso é, nos corações. Paulo disse: eu não preciso de carta de recomendação, irmãos, porque basta olhar para a vida da igreja e ver como a vida dos cristãos foram transformadas, e o bom exemplo dos cristãos e está sendo usado por Deus para tocar os corações daqueles que estão do lado de fora. É por isso que o nosso testemunho é tão importante, e é por isso que tratar com descaso pode se tornar um grande obstáculo, um empecilho, algo que vai atrapalhar a sua caminhada rumo à grandeza celestial.
Colossenses, capítulo 2, versículos 6 e 7, assim como 1 João, nós vamos abrir depois 1 João, capítulo 2, versículos de 6 a 11, esses dois textos nos dizem que precisamos andar e viver como Cristo. Colossenses 2, de 6 a 7, 1 João 2, de 6 a 11. Primeiro leiamos Colossenses, capítulo 2, versículos de 6 a 7. Ora, como recebestes a Cristo Senhor, assim andai nele, radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graça. Viram? É necessário andar como Cristo andou, para que possamos crescer na graça e alcançar a grandeza celestial. É por isso que é tão importante manter um bom testemunho, porque a fé sem as obras, ela é morta. Isso me faz lembrar um texto que eu li, onde certa vez havia numa cidade, não lembro onde, um homem que atravessava as pessoas num pequeno barco, de um lado para o outro de um lago, um grande lago. E alguém observou que no remo daquele homem, em cada remo havia uma palavra escrita. Em um deles, fé, e no outro, obras. E uma das pessoas curiosas parou e observou esse detalhe e perguntou: por que nos remos do seu barco tem essas palavras fé e obra? E aquele homem disse: eu vou mostrar para você. Eles entraram no barco, e assim que o barco se afastou da margem, ele começou a remar apenas com um dos remos, apenas com a fé. Você sabe o que aconteceu com o barco? O barco ficou girando sem sair do lugar. E aí ele recolheu o remo da fé e começou a usar o remo das obras. E o barco, mais uma vez, girando agora em sentido contrário, continuou rodando sem sair do lugar. Então esse homem, sem usar muitas palavras, pegou os dois remos e agora mostrou para o homem que para chegar no destino era necessário a fé e as obras caminharem juntas. Assim é um crente que deseja alcançar a grandeza celestial. Se aquilo que ele diz crer não está condizente com aquilo que ele pratica, jamais vai alcançar a grandeza celestial, a grandeza no reino dos céus. É por isso que o testemunho é tão importante, porque é a parte da nossa fé que as pessoas vão ver. São as obras, as atitudes que nós tomamos. E é exatamente o que esses textos estão destacando. Precisamos viver e andar como Cristo andou. 1 João capítulo 2, o texto que nós já mencionamos, versículos de 6 a 11. Aquele que diz que permanece nele, 1 João capítulo 2, primeira carta de João capítulo 2, versículo 6 diz assim: aquele que diz que permanece nele, em Deus, esse deve andar assim como ele andou. Amados, eu não vos escrevo um mandamento novo, senão um mandamento antigo, o qual desde o princípio tiveste. Esse mandamento antigo é a palavra que já ouvistes. Todavia vos escrevo como se fosse um novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão até agora está onde? Nas trevas. Aquele que ama seu irmão permanece na luz, e nele não há treva nenhuma, e nele não há nenhum tropeço. E aí você vê a relação desse texto
com o texto que nós lemos no Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículos de 6 a 9, que não deveríamos servir de pedra de tropeço para os pequeninos. Aquele, porém, que odeia o seu irmão está nas trevas e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Precisamos andar como Cristo andou, para sermos luz como Cristo foi, revelando ao mundo o amor que Deus teve para conosco. Porque se nós conhecemos o amor, é porque Deus nos amou primeiro. Precisamos no nosso testemunho seguir o exemplo certo. Colossenses capítulo 3, Filipenses capítulo 3. Não Colossenses, mas Filipenses capítulo 3. Do versículo 17 ao versículo 21. Filipenses capítulo 3, do versículo 17 ao 21 diz assim: irmãos, sede imitadores meus, e observai os que andam segundo o modelo que tem em nós. Qual era o modelo que Paulo tinha? Qual era o modelo que Paulo estava seguindo? Qual era o modelo? Jesus Cristo. Sede meus imitadores como eu sou imitador de Cristo. Foi o que ele disse a esses irmãos. E aqui ele está dizendo: irmãos, sede meus imitadores, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós, pois muitos, não poucos, andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e eu também a vocês, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Não se enganem, há muitos no nosso meio. Não se enganem, há muitos que se dizem crentes, batistas, tementes a Deus, mas a vida é uma vergonha. Eu vos dizia, agora vos digo até chorando, que eles são inimigos da cruz de Cristo, porque nem vão entrar no céu e ainda impedem aqueles que querem entrar. Foi o que Jesus disse no Evangelho de Mateus 23, a respeito dos fariseus, como nós vimos semana passada, os fariseus e escribas, hipócritas, nem entram, nem deixam aqueles que querem entrar no reino dos céus. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. É uma vergonha. Pois a nossa pátria, meus queridos, pois a nossa pátria está nos céus. Eu ia dizer, a nossa pátria não é a deste mundo. Fomos transformados e nos tornamos, por meio de Cristo, cidadãos celestiais do reino dos céus. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação, para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem, de até subordinar a si mesmo todas as coisas. Pois então sigamos o modelo certo. Pare e pense, diante do que nós estamos ouvindo neste momento, que tipo de crente você é? Ou que tipo de crente você tem sido? De que maneira o seu testemunho está afetando as pessoas ao seu redor? Ou você pode perguntar-se a si mesmo: você vive aquilo que você prega?
porque é muito fácil encontrar defeito na vida dos outros, apontar falha na vida dos outros. Sabe o que é difícil? É a pessoa olhar para si mesma e reconhecer seus próprios erros. Se não vos converterdes, não entrareis no reino dos céus. Arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Então o descaso na vida do crente pode se tornar um grande obstáculo. É o primeiro dos obstáculos mencionados por Jesus Cristo aqui no Evangelho de Mateus capítulo 18, que impede o crente de alcançar a grandeza celestial. Portanto, coloca isso na sua mente. Se você deseja ser grande, não trate o seu testemunho com descaso. Eu vou repetir: se você deseja ser grande, não trate o seu testemunho com descaso, pois o descaso, como nós vimos aqui, é apenas o primeiro obstáculo que vai atrapalhar você de alcançar a grandeza celestial, vai atrapalhar você de se tornar grande no reino dos céus. Este é apenas o primeiro obstáculo. O segundo obstáculo que vemos sendo ensinado pelo Senhor Jesus Cristo, além do descaso, é o obstáculo chamado desinteresse. E aí você pode voltar para o Evangelho de Mateus, capítulo 18. E se você acompanhar comigo a leitura dos versos de 10 a 14, onde diz assim: vede, não desprezeis a qualquer destes pequeninos, porque eu vos afirmo que os seus anjos nos céus veem incessantemente a face de meu Pai Celeste. Em outras palavras, prestem bem atenção, os anjos de Deus, alguns dizem, existe um anjo da guarda, não é isso que o texto está dizendo aqui, mas os anjos de Deus estão voando por toda parte, e eles estão observando tudo o que acontece conosco, e constantemente eles comparecem perante a face de Deus. Por isso ele diz: não tratem com desprezo estes pequeninos, não apenas as crianças, mas os recém-convertidos, aqueles que ainda não cresceram e se desenvolveram na fé, são chamados de pequeninos. A um desses meus pequeninos irmãos. Tomem cuidado, porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. O que vos parece? Se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se extraviar, não deixará ele nos montes as 99 indo procurar que se extraviou? O que vocês acham? E se porventura a encontra, em verdade eu vos digo que maior prazer sentirá por causa desta que havia se perdido, do que pelas 99 que não se extraviaram. Assim, pois, não é da vontade do vosso Pai Celeste que pereça um só destes pequeninos. Neste ponto, o que nós vemos aqui é que Jesus está apresentando para os seus discípulos o valor de uma alma e a importância que essa alma tem diante de Deus. E um crente que está caminhando rumo à grandeza celestial, que deseja se tornar grande no reino dos céus, ele precisa compreender o valor que uma alma tem, porque o desinteresse, a falta de interesse pelas almas perdidas, especialmente nos dias de hoje, onde cada um vem à igreja e enche as igrejas, cada um procurando o seu próprio interesse. O desinteresse pelas almas perdidas tem se tornado
um grande obstáculo na vida de muitos cristãos. Muitos. Porque como é que nós podemos dizer que amamos a Deus, a quem nós não temos visto, quando não somos capazes de amar aqueles que foram criados segundo a imagem de Deus? Como é que nós podemos dizer que amamos a Deus se nós não amamos aqueles que foram criados à imagem de Deus? Veja comigo o que Deus nos diz lá em 1 João capítulo 4, versículos de 7 a 21. 1 João capítulo 4. Irmãos, a palavra desinteresse foi escolhida especialmente para mostrar como muitos crentes têm se distraído tanto com as coisas deste mundo e estão tão preocupadas com o que podem obter deste mundo, que não percebem o valor que uma alma tem, e quão preciosa esta alma é para Deus, e tem tratado as almas preciosas para Cristo com total descaso, desinteresse. 1 João 4, versículo 7. Quando Deus estabeleceu o padrão de vida para o cristão, Ele não falou apenas do bom testemunho, dissemos luz em meio às trevas. Ele falou também do nosso dever de amarmos uns aos outros e amarmos ao nosso próximo como a nós mesmos, considerando o nosso próximo superior a nós mesmos. A necessidade deles antes da nossa. Então 1 João enfatiza isso, 1 João capítulo 4, onde diz assim, versículo 7: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisso se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em quem nos deu do seu Espírito. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor permanece em Deus. E Deus permanece nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo Ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo. Ora, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém disser ama a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama a seu irmão que vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também ao seu irmão.
se não temos amor pelas almas perdidas pelas quais Cristo veio dar a sua vida, então não podemos dizer que amamos a Deus. E não podemos nem sequer imaginar que somos grandes na presença de Deus, porque tudo isso é falso, é um castelo de ilusão, aquela imagem de um ideal que a pessoa cria na sua mente, de algo que não é real, porque é impossível que você ame a Deus se você não ama o seu próximo. Me utilizando das palavras de um pastor chamado Paulo Júnior, eu pergunto a cada um de vocês: quanto vale uma alma? Qual valor você tem dado para cada uma delas? Porque quantas dezenas, centenas e até milhares ao nosso redor estão completamente perdidos, não conhecem o Evangelho, não se converteram, a luz da salvação ainda não brilhou sobre elas, estão entregues à idolatria, à feitiçaria, ao espiritismo, ao ocultismo, ateísmo, enfim, estão completamente cegas, servindo os deleites e os prazeres da sua carne, enumerando, ou seja, somando pecados sucessivos que ultrapassam os céus, pessoas que estão totalmente condenadas ao inferno, que a qualquer momento podem morrer e serem imediatamente lançadas lá no inferno. Que valor você tem dado para essa alma? Que importância ela tem tido para você? Essa é a pergunta que precisamos colocar dentro do nosso coração, porque ali no Evangelho de Mateus 18 há um verso que está entre parênteses, porque provavelmente não se encontra ali, mas alguém lendo esse texto recordou desse verso e fez questão de acrescentar ali no versículo 11, porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Não desprezeis, não trateis com desinteresse os pequeninos, aqueles que estão perdidos, errantes nesta vida. Não trate com desinteresse, porque o Filho do Homem veio salvar aquele que estava perdido. Onde nós encontramos esse verso, essa declaração? No Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículo 10, quando todos estavam questionando por que Jesus estava na casa de um homem pecador. Por que esse Jesus tinha este hábito constante de estar na casa de pecadores? E a resposta que Cristo deu é porque o Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que estava perdido. Como bom pastor, Jesus Cristo deixou de lado toda a sua glória lá nos céus. Ele deixou toda a sua glória para vir a este mundo salvar o pecador, a mim, que não merecia, e a você. Mas não só a mim e a você, meu querido. Ele deu a sua vida para mostrar o amor de Deus pelo mundo inteiro, e a vontade de Deus que todos pudessem ser salvos. Por isso o seu desinteresse pelas almas perdidas se torna um grande obstáculo para você se tornar grande no reino dos céus. Porque diante de tantas pessoas indiferentes daquela sociedade, Jesus fez questão de enfatizar o valor que uma alma tem para Deus. Ele usou aqui a figura do pastor que perdeu uma de suas ovelhas. Foi daí que aquele músico, compositor inspirado, escreveu aquele hino:
99 ovelhas vão seguras no curral, mas uma delas se afastou do aprisco pastoral, a errar nos montes de terror, distante do fiel pastor, distante do fiel pastor. A grei submissa ao bom pastor não te contentarás, a errante é minha, replicou, pertence-me a fugaz. Vou ao deserto procurar a errante que ouçando gritar, a errante que ouçando gritar. O resto eu não vou lembrar agora de qual, eu deixo para vocês se recordarem depois. Mas a verdade é que o bom pastor deixa as 99 e vai em busca daquela que estava perdida. E o hino nos faz lembrar que a ovelha, ao olhar pelo campo, ela percebe que vê grandes gotas de sangue espalhadas pelo caminho. Que sangue é esse que eu vejo pelo caminho? E ela se dá conta que o sangue foi derramado pelo pastor, que se feriu enquanto procurava a sua ovelha. Ele deu sangue para que ela pudesse ser alcançada. Se você não perceber esse detalhe no hino, leia e preste atenção. Mas é o que Jesus está mostrando para os seus discípulos. É impossível que alguém se torne grande no reino dos céus se ele esbarrar no obstáculo do desinteresse pelas almas perdidas. Se ele não sentir por essas almas paixão, amor, um amor intenso, qual o pastor que deixa as 99 ovelhas e vai atrás daquela que se extraviou? E se porventura encontra, em verdade eu vos digo, maior prazer sentirá por causa desta do que pelas 99 que não se extraviaram. Assim, pois, não é da vontade do vosso Pai Celeste que pereça um só destes pequeninos. E aí está a relação deste texto, do interesse que precisamos ter pelas almas perdidas com o nosso bom testemunho. Porque o nosso bom testemunho pode aproximar as pessoas de Jesus Cristo. Você pode sentir aquele prazer, ou ter aquele prazer na sua vida, de ouvir alguém se aproximar de você e com grande convicção, apenas para desencargo de consciência, perguntar: você é um crente, não é? Deu para ver na sua vida que você é diferente. Ou quem sabe ouvir alguém dizer: o dia que eu me converter, eu quero ser um crente como João, como a Felícia. E é claro que citei nomes distintos, porque não há na nossa igreja nenhum João ou Felícia, e ninguém acha que de forma direta o pastor está apenas se dirigindo a uma pessoa. Não. João é um nome muito comum, Felícia é um nome bem distinto, mas para mostrar que Cristo quer usar cada um de nós, e precisamos ter como Cristo amor pelas almas perdidas. Amor pelas almas perdidas. Então, diante de tantas pessoas indiferentes ao valor das almas perdidas, veja comigo lá em Lucas capítulo 15, que Jesus se utiliza de 3 ilustrações para enfatizar o quanto essas almas são preciosas para Deus. Ele usa a ovelha perdida, a figura da ovelha perdida, ele usa a figura do dracma perdido, a moeda perdida por aquela viúva, e ele usa a figura do filho perdido, aquele jovem que se afastou dos caminhos do seu pai e se perdeu nos caminhos deste mundo. Lucas capítulo 15. E nota que começa assim o texto da palavra de Deus: aproximaram-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe a pecadores e come com eles. Então Jesus, conhecendo bem o coração daqueles homens, e o murmúrio que eles estavam produzindo no meio daquela multidão, tentando desmerecer o testemunho de Jesus Cristo e a atitude que ele estava tendo para com os publicanos e pecadores, então Jesus lhe propôs esta parábola:
Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre os ombros e cheio de júbilo. Põe-na sobre os ombros cheio de júbilo. E indo para casa reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Jesus estava dizendo: vocês são incoerentes, se preocupam com uma de suas ovelhas, que nem foi vocês que criaram, que produziram, que trouxeram a vida. Por que Deus não se preocuparia com uma alma perdida? Que Ele criou, Ele trouxe a luz neste mundo. Eu lhes garanto que haverá muito maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende. Não é por uma multidão de pecadores que se arrepende. É por quantos? Por um. Oh, meu querido, não se preocupe com a quantidade. Muitos são aqueles que erram o caminho e que passam pelo caminho espaçoso e entram pela porta larga. Mas poucos são aqueles que acertam pelo caminho, passam pela porta estreita e entram no reino dos céus. Mas há muito maior júbilo a cada pecador que se arrepende, do que por 99 pessoas que se consideram justas. Em outras palavras, podemos dizer: Deus vai ter muito prazer se você ganhar uma alma para Cristo, do que você viver junto com outros 98, uma vida não dedicada à conversão de almas, achando que é justo diante de Deus. Aí ele cita a segunda ilustração: ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e procura diligentemente até encontrá-la? Você já perdeu dinheiro? Então você sabe o que você faz para achar, não sabe? Você vira tudo, até os vãos do sofá você mete o dedo para procurar, ver se não caiu lá dentro. Já fez isso? Nem precisa dizer, guarda. Se eu perguntasse o que você já fez para achar um dinheiro que você perdeu, eu sei que cada um de nós teria uma história muito doida para contar, muito engraçada, para no final de tudo descobrir que o dinheiro estava num dobradinho dentro da carteira. Mas aqui o texto diz o que a mulher faz para encontrar esse dracma. Ela procura diligentemente até encontrar, e tendo achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: olha, como eu estou feliz, se alegre comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo, de igual modo haverá júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. E aí, por fim, como última ilustração, ele usa a ilustração do filho perdido, que nós conhecemos popularmente como a história do filho pródigo, daquele homem que tinha 2 filhos, e o mais novo então pediu a sua parte da herança, ou seja, queria mesmo que o pai morresse, porque a herança é o direito que a gente tem quando os pais morrem. Em outras palavras, ele estava tão interessado no pai, que o pai: eu quero que o senhor morra e me dê logo a parte que eu mereço. E ele pegou o que ele achava que merecia aí, partiu. Esse estava realmente perdido. E nota, meus queridos, que em nenhum momento Jesus justifica a atitude daquele jovem como fruto da sociedade ou do meio no qual ele estava. Ele não começou a comer lavagem porque estava no meio dos porcos. Ele foi parar no meio dos porcos por causa dos pecados que ele já tinha presente na sua vida. O seu coração já estava sujo diante de Deus. Ele só foi parar no lugar que ele de fato merecia.
Porque hoje tem esse pensamento, né, que as pessoas são fruto do meio no qual elas vivem. Não, mentira. Não é assim que a Bíblia descreve. O pensamento e a atitude dele já começou errado dentro de casa. E foi por causa dos seus pensamentos errados e atitudes erradas e escolhas erradas que ele fez na vida que ele foi parar no chiqueiro. Mas foi necessário ele parar no chiqueiro para reconhecer o valor do seu pai e o erro que havia cometido. Eu não vou ler todo o texto, creio que nós já conhecemos, mas a verdade é que depois disso tudo ele volta para casa, humilhado, sem nada. E para sua surpresa, seu pai ele vai ao encontro. Ele tinha se preparado o caminho todo para pedir perdão para o seu pai. Mas antes que ele fizesse qualquer coisa, o seu pai o abraçou. Demonstrou para com ele o seu amor. Mandou que buscassem um anel, colocassem sandália nos seus pés. E preparassem uma grande festa. E por que a festa? Porque aquele que estava morto reviveu. O que estava perdido foi achado. É exatamente o que acontece com o perdido, quando ele percebe que ele não tem em si nada de valor e se volta para Deus. Há uma grande festa, alegria diante dos anjos de Deus. Então, olhando para essas ilustrações apresentadas por Jesus Cristo, diante desse texto, eu gostaria que você perguntasse a si mesmo: que tipo de sentimentos você tem produzido nos céus? Perceberam a pergunta que eu fiz? Que tipo de sentimentos você tem produzido nos céus? Alegria ou tristeza? Porque não há meio termo. Ou a sua vida está trazendo alegria para Deus, o prazer de Deus dizer, como disse de Jó: viu meu servo Jó, homem íntegro, reto e temente a Deus? Ou está trazendo para Deus o desgosto de ouvir Satanás acusando: viu lá o teu servo? Que vergonha! Porque, irmãos, o desinteresse pelas almas perdidas tem impedido muitos crentes de se tornar grande no reino dos céus. Você pode até ter um testemunho razoável, as pessoas falam bem a seu respeito, mas se você não tem amor pelas almas perdidas, você jamais se tornar grande no reino dos céus. Então, se você deseja mesmo ser grande no reino dos céus, não continue mais, irmãos, demonstrando desinteresse pelas almas perdidas. Não continue demonstrando desinteresse pelas almas perdidas, pois o seu desinteresse, irmãos, é apenas o segundo obstáculo que vai atrapalhar você de alcançar a grandeza celestial. Como eu disse no princípio, Jesus Cristo apresentou aqui em Mateus capítulo 18 4 obstáculos que podem atrapalhar a nossa caminhada rumo à grandeza celestial. Mas por hoje vamos parar apenas nestes dois: descaso para com a importância do bom testemunho, descaso para os padrão de vida que foi estabelecido por Deus, e o desinteresse pelas almas perdidas. São grandes obstáculos que nos impedirão de nos tornarmos grandes diante de Deus.
E se Deus permitir, pela sua graça, semana que vem continuaremos nesse tema, ouvindo os 2 últimos obstáculos que podem nos impedir de nos tornarmos grandes. E é importante conhecer quais são os obstáculos, para que eles possam ser vencidos e superados nas nossas vidas. E aí sim, superando e vencendo esses obstáculos, certamente nos tornaremos aquilo que Deus espera de nós, grandes na presença de Deus. Que Deus nos abençoe.